Olá, povo de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, desejo a todos vocês graça e paz. Vamos louvar a Deus pelo dom da nossa vida, louvar a Deus, agradecer por aquilo que nós temos, por estar vivos, não é? Afinal de contas, viver é um dom de Deus. Não importa as dificuldades que nós estejamos passando, as lutas que nós estamos lutando, nada pode nos abalar, porque nós temos Deus. E as coisas podem não estar muito bem hoje, mas elas vão melhorar. Perseveremos na fé. Meus irmãos, eu quero convidá-los a refletir comigo sobre o Evangelho de hoje. Não é? O Evangelho de hoje encontra-se em Lucas capítulo 16, versículos de 19 a 31. Vamos refletir juntos e colher para a nossa vida os frutos da palavra de Deus, para nós e para os nossos semelhantes. Afinal de contas, Deus é bom. E nós estamos, eu quero lembrá-los, no período da Quaresma. Então, todos os evangelhos estão com essa pegada pedagógica, catequética, nos preparando para a Páscoa. E o evangelho de hoje é a parábola de rico e do Lázaro. Então, é um evangelho que tem um significado muito importante para nós. Então, vamos juntos ao texto. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo, para me refrescar a língua, porque eu sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos forem até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não acreditam, se não escutam Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O ponto mais importante deste evangelho aqui não é quem é rico e quem é pobre. Afinal de contas, nós não podemos interpretar a riqueza como algo ruim na nossa vida. A riqueza, ela é fruto, não é, muitas vezes, de trabalho, dedicação. Então, usufruir de uma vida em tranquilidade, uma vida rica, isso não é pecado. O problema está como nós utilizamos o nosso dinheiro, como nós utilizamos os nossos recursos. Porque o evangelho é claro, não é? Esse homem que é retratado nessa palavra, ele se vestia com roupas finas, roupas bonitas, com muita elegância, e dava festa todos os dias. E ali está ao seu lado um rico, um pobre. E esse pobre tem nome. E o nome é Lázaro, não é? Lázaro. Então, nós precisamos observar esses pormenores do texto bíblico. Este homem rico, ele não tem nome. Ele só é rico. Lázaro, um pobre que tem nome. É um sofredor. É um irmão que não tem recurso, que não tem ninguém por ele, mas estava na porta do rico todos os dias, querendo comer as migalhas.
A única atenção que ele tinha era dos cães que iam lá lamber-lhe as feridas. Então, o ponto desse evangelho é como eu enxergo meu irmão. Eu, com a minha vida abastada, com o meu dinheiro, com os meus recursos, enfim, eu tenho tudo. Mas se eu não olhar aquele que está ali ao meu lado, e é essa a mensagem que Jesus está falando para aqueles homens, para os fariseus, para aquelas pessoas que todos os dias tinham o que comer, o que vestir, tinham capacidade financeira de propor banquetes, propor uma vida tranquila para eles e para a sua família. Mas eles só olhavam para eles mesmos, eles não olhavam para o outro, para o necessitado. E a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é uma igreja de irmãos. É uma igreja daqueles que têm por pai Abraão. É o que Jesus está dizendo para ele. Abraão é pai de todos. Mas por que é que aquele irmão não conseguia enxergar o outro? Nos seus banquetes e nas suas festas, ele não era capaz de dar um prato de comida. Porque nem as migalhas o pobre Lázaro tinha. Então é uma palavra muito forte para nós de como nós precisamos viver. Porque o problema desse texto não é ser rico, porque o dinheiro não te dá a identidade. O que te dá a identidade é o amor. O que te dá a identidade de filho de Deus é o amor, é a partilha, é enxergar o outro. Aqui o texto mostra um homem que tem muita capacidade financeira, mas que é indiferente ao outro. Esse é o grande problema hoje, a indiferença. Nós somos incapazes de olhar para as pessoas, de partilhar aquilo que temos. E aquele que não partilha, que não olha, ele não está fazendo a vontade de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, em tudo na sua vida, ele quis pregar o amor. Ele pregou, na verdade, o amor. A vivência, a identidade cristã, a identidade daqueles que aderem ao reino de Deus, que entram no reino de Deus, é o amor. Se vos amardes uns aos outros, todos saberão que sois meus discípulos. É o amor, o perdão, o acolhimento, a partilha. É isso que nos define, né? Então você que tem condições, eu, qualquer um de nós precisamos partilhar. Mesmo aqueles que não têm muito. Mas a partilha nos iguala a doação para o outro. Por isso que o dízimo é importante dentro da nossa comunidade, porque ajuda diversas pessoas. A igreja, ela é mãe e ela dispensa de maneira igual todos os dons e sacramentos. Por isso que na nossa mesa, na mesa eucarística, mesa da palavras, todos comem o mesmo alimento. Todos partilham da mesma palavra. Não existe distinção. Não há indiferença. Pelo contrário, todos nós somos iguais. O acolhimento de Abraão, o acolhimento de Deus a todos aqueles que sofrem, principalmente a indiferença, sofrem, não é, a cegueira do outro. Porque nós enxergamos muitas coisas, mas muitas vezes não enxergamos o outro. Então, espiritualmente, isso tem uma consequência muito grande. Aqueles que não partilham, aqueles que é rico de si, de orgulho, de prepotência, também pagarão um preço muito alto na vida vindoura. É isso que a igreja está nos prevenindo. Cuidado. Cuidado com a riqueza que é só sua, com a riqueza que só serve aos seus caprichos, às suas futilidades. Nós precisamos compreender que tudo é transitório, que um dia todos nós iremos para a glória de Deus, porque a nossa vida ela é finita. Nenhum de nós somos imortais. A nossa vida aqui nessa terra, ela chega a um fim, porque a vida eterna é a em Cristo Jesus. Então nós precisamos viver essa vida partilhando aquilo que temos, partilhando, não é, nosso alimento, a nossa roupa. Tem gente que tem o guarda-roupa lotado de roupas, sapatos e tudo mais, e não tem coragem de partilhar nada. A sua despensa transbordando não tem coragem de partilhar nada. Então quaresma é tempo de partilha. Quaresma é tempo de penitência, dar esmola, ajudar o outro. Então este é a pedagogia deste evangelho, o ensinamento maior. Se você é rico, você e a sua riqueza é uma riqueza que serve ao seu egoísmo, você não tem identidade. Você não tem rosto, você não é lembrado.
principalmente por Deus. É isso que o Evangelho está dizendo. O que nos identifica como filhos de Abraão é o amor ao próximo. Então o problema não é riqueza. O problema é o que o Evangelho está querendo dizer não é que ser rico é uma coisa ruim. Não. Agora, eu ser rico e não olhar o outro. E não precisa ser rico, bilionário como as pessoas. Até mesmo nós, na nossa pobreza, naquilo que nós temos, muitas vezes nós somos incapazes de partilhar. Então isso é muito sério. O que o Evangelho está querendo dizer para nós é que eu preciso olhar o meu irmão. Eu preciso olhar o outro que está à minha volta. Só assim eu tenho o rosto de Deus, as feições de Deus. E eu alcanço o céu. Por quê? Porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Que nós possamos colher deste Evangelho essa certeza de que a minha vida, de que a minha missão nessa terra como filho de Deus é ajudar as pessoas. É voltar o meu olhar para o outro. Partilhar aquilo que eu tenho. Buscar o acolhimento com os outros. Porque a nossa salvação passa pela vida do outro. Este vídeo é um pouco longo, mas a reflexão é maravilhosa. Então eu te peço, manda esse vídeo, né, para a sua família, para os seus amigos. É uma ótima reflexão. Eu te peço, siga a gente aqui nas nossas redes sociais, Instagram. Se inscreva no nosso canal, né? Nós temos o nosso canal no YouTube, Diácono Tiago Mesquita. E lá, todos os dias, eu procuro postar, né, alguma coisa. Meus irmãos, que Deus abençoe a tua vida, a tua família. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.